Este vídeo mostra-vos um percurso que fiz de roda elétrica pela costa do litoral norte entre Viana do Castelo e Caminha. Para isso usei a Ecovia do Norte entre a Praia do Norte, em Viana do Castelo, e Caminha, junto ao Rio Minho. Saímos de Vila Praia de Âncora pela sua Avenida Atlântica. É um passeio agradável pela panorâmica da sua praia e o porto de pesca. Este troço da Ecovia Litoral Norte chama-se de Santo Isidro Moledo, porque nele passamos pela Capelinha de Santo Isidro, que fica isolada e junto ao mar. Esta ciclovia leva-nos até Moledo do Minho. Moledo do Minho, até à década de 1860, era uma aldeia rural e o contato com o mar acontecia por necessidade agrícola, com a apanha do sargaço. Com a abertura da linha de comboio do Minho, em 1882, o comboio traz cada vez mais veraneantes e Moledo torna-se uma estância de verão. Entre Moledo e Caminha temos o Pinhal do Camarido e a melhor forma de o atravessar é pelo seu caminho central, que se encontra alinhado pela Rua Central de Moledo. Para poente do Pinhal do Camarido fica o Forte da Ínsua, um forte da Guerra da Restauração que inclui um antigo convento do século XIV de frades franciscanos vindos da Galiza. É um caminho de areia dura e faz-se bem, mesmo com um pneu de 3 polegadas de largura.
Chegamos a Caminha, uma vila de fronteira entre os rios Minho e Coura. Caminha tem um centro histórico de forma oval que segue o traçado da antiga muralha medieval, mandada construir entre 1260 e 84, da qual ainda podemos observar a Torre da Porta de Viana, que é a atual Torre do Relógio, a antiga Torre de Menagem. Mais tarde, durante a Guerra da Restauração, entre 1640 e 1668, é que foi levantada a fortificação abaluartada, da qual restaram alguns trechos que aqui vemos, a vermelho, na planta do engenheiro Villa-Lobos. E entro na vila pela antiga estrada que ligava a Viana do Castelo e principal acesso à antiga vila medieval. Estamos no antigo Largo do Terreiro, onde podemos ver o antigo casario e o chafariz do terreiro. Ele ficou concluído em 1553 e a sua água foi encanada subterraneamente desde uma nascente em Moledo, a cerca de 4 km de distância. Do lado norte deste largo vemos o edifício dos Passos de Conselho, a Torre do Relógio e a Igreja da Misericórdia. Da Igreja da Misericórdia destaca-se o seu portal de estilo plateiresco, a única parte que ficou da primitiva igreja, construída entre 1551 e 53. Em 1651 ela foi alterada, abrindo-se janelas e alteando o seu pé direito. O edifício dos Passos de Conselho teve como ponto de partida uma casa do século XVII com capela, mas foi sendo ampliado e no século XX, com a demolição dessa capela, o edifício foi reconstruído usando os contrafortes e os corochéus da sua antiga capela. A Torre do Relógio foi a torre principal das muralhas medievais de Caminha e única remanescente das 3 portas que se rasgavam na primitiva muralha da vila. Nela vemos a Pedra de Armas com as 5 quinas, símbolo da autoridade do rei, e por baixo a imagem de Nossa Senhora da Conceição doada por Dom João IV no contexto da Guerra da Restauração. Ela é o principal acesso ao centro histórico medieval da vila e tem por baixo as portas de Viana, por se abrirem na direção de Viana do Castelo.
O Largo do Corpo da Guarda era o local onde diariamente se fazia a formatura e a rendição da guarnição militar de Caminha. A Igreja Matriz foi iniciada em 1488 e só ficou concluída com a construção da Torre Sineira em 1556. Não foi uma construção pacífica porque envolveu a demolição de casas de moradores. Além disso, as suas dimensões deixaram o portal principal a poucos metros da antiga muralha medieval. E por aqui acedia-se a uma das portas da muralha oval do burgo medieval, a que chamavam a Porta do Sol, por estar voltada à nascente. A Capela de São João do século XVI, ela estava em frente a este lugar, e no final do século XVI ela foi transladada para aqui, onde está agora, o lugar onde ficava o antigo açougue, ao lado da Torre da Porta do Sol. Isso porque esta Rua de São João foi alargada nessa época, no final do século XVI e início do século XVII. E no século XIX ela foi promovida à Estrada Real, a estrada que ligava Viana do Castelo a Tui e que incluiu a construção de uma ponte sobre o Rio Coura, uma ponte que não é a atual. Em 1920 a população ficou tão descontente com o estado de degradação dessa tal ponte que incendiou-a e a travessia do Rio Coura passou-se a fazer através de Vilar de Mouros. Este largo do Terreiro, antes do século XII, não passava de um areal que dava para o Rio Coura. A atual configuração deste largo inicia-se no século XV, com a explosão demográfica e o auge desta vila, e toda a vida social passa a acontecer aqui. Do lado esquerdo vemos a Casa do Espita, que no século XVII, num revivalismo prematuro, usou o estilo neo-manuelino. O neo-manuelino só viria a ser moda em Lisboa no século XIX.